Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Nesse nosso início de celebração, de culto, de ceia, quero te convidar a uma palavra de oração, colocando a sua vida, se preparando para os momentos que nós teremos a seguir, né, com canções, com orações, com leitura da palavra, com o ceiarmos juntos, que o Espírito de Deus nos ministre nesse tempo, graça abundante. Pai, nós te louvamos e te bendizemos por essa hora, sim, por esse domingo que tu preparaste, por esse primeiro domingo do mês que celebramos a ceia do Senhor, que nos lembramos através do pão que o corpo de Jesus foi moído na cruz por nós, que nos lembramos ao pegar o cálice que ele derramou o seu sangue, ele deu a sua vida em nosso favor. E nós queremos nessa hora, Pai, nos lembrar, a fim de que a nossa fé seja reacendida, seja reavivada, seja essa fé viva num Cristo que morreu, mas que também ressurgiu e que vive hoje em nós. Que o Senhor nos abençoe, a fim de que ofereçamos a Ti, Senhor, louvores, adoração, a fim de que Teu nome, ó Deus, seja engrandecido no nosso meio. Nós te agradecemos por tudo, porque o Senhor é bom e cuida de nós. Amém. Vamos louvar, né, o Senhor.
que o amor de Deus nos envolva e que nós sejamos aqueles que também sentem o calor de Deus. E que não só sentem o calor de Deus, mas que expressam esse calor do amor de Deus para as pessoas. Essa é uma hora de lembrar, a você, como hoje pela manhã na escola dominical, quando nós refletimos acerca do episódio envolvendo Ananias e Safira, e o texto da palavra de Deus nos dizia que na comunidade havia uma só alma, um só coração, de modo que não havia necessitado entre eles. Essa é uma hora importante também, porque a sua generosidade, a minha generosidade, é que também, chegando às mãos daqueles que precisam, vai se cumprindo, vai fazer se cumprir essa mesma realidade da igreja primitiva, que diz que não havia nenhum necessitado entre eles. A generosidade é uma bênção para que a comunidade não tenha necessidades, para que os integrantes, sejam eles quais sejam, de dentro da comunidade, aqueles que integram famílias, pessoas que conhecemos ou desconhecemos, aonde a mão generosa de Deus chegar por meio de mim e de você, aí as pessoas poderão dizer: não há nenhum necessitado entre nós. Que assim seja, que Deus renove no meu coração, no teu, esse propósito de compartilhar um pouco daquilo que Deus nos tem dado. A palavra de Deus diz que os integrantes daquela igreja, em Atos 4, repartiam aquilo que tinham, traziam aos pés dos apóstolos para que as viúvas fossem supridas nas suas necessidades. Talvez você não consegue enxergar as necessidades da comunidade, das pessoas, ou de uma família, ou presentes em integrantes da cidade de Ribeirão Claro, ou pessoas à sua volta. Mas ore e peça a Deus para mostrar a você onde estão aqueles que necessitam do meu socorro e da minha ajuda, a fim de que você seja um instrumento de Deus para socorrer, para abençoar, em nome de Jesus, amém? Quero te convidar para abrir a sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 19, como o texto é longo. 1 Reis, capítulo 19, o único verso que eu quero destacar desse capítulo 19 está no verso, o verso 4, mas a gente vai fazer menção de todo o capítulo 19, 1 Reis, capítulo 19, eu quero ler a princípio apenas o verso 4, mas você que não conhece, se porventura você não conhece 1 Reis 19, eu vou depois inteirar você. A palavra de Deus diz assim: ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Existe uma outra tradução que diz assim: não aguento mais. Esse basta, da tradução que li, é traduzido em algumas versões por não aguento mais. Chega, não aguento mais, não suporto mais. Toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Esse é o relato do texto que nos remete à experiência de Elias, em todo o capítulo 19. Antes de entrar no texto, eu estava pensando em 3 palavras que têm relação entre elas e que são importantes para nós pensarmos nesse tempo que nós estamos vivendo, bem em qualquer tempo que nós identifiquemos como um tempo diferente, difícil, de deserto, atribulado, um tempo incerto, um tempo que não traz clareza de como será o futuro, ainda que a vida da gente é cheia de surpresas, mas às vezes o hoje dá sinais de como será o futuro. Nós às vezes nos frustramos, porque os sinais do hoje
podem não coincidir com o futuro que se apresenta amanhã. Mas existem outros momentos que nós não temos nem ideia, nós não enxergamos sinais de como será o amanhã. Se enxergamos, os sinais não são bons. Então eu quero que você pense em 3 palavras que um autor cristão traz para a gente pensar. Um é otimismo, outro é pessimismo e outro é esperança. E a que mais importa para nós é a esperança. Segundo esse autor, o otimista é aquele que acha que tudo vai dar certo. Ele traz a ideia do otimista como alguém que pensa positivo, isso é bom, mas é alguém que se esquece que o mal está presente no mundo. Então, pensa o otimista que tudo vai dar certo. Mas a vida transcorre, o mal vai se revelando, e hora ou outra o otimista se vira um pessimista, que é aquele que acha que tudo vai dar errado. E mais, é aquele que não quer mais lutar, que não quer mais pelejar, que não quer mais semear, porque não tem mais expectativa de que as sementes um dia se tornarão em fruto. Não acredita mais. O pessimista ficou agora com os olhos fitos no mal e não acredita mais que dentre as sementes que ele lançou na terra, algumas não serão comidas, não serão corrompidas, algumas vão germinar, vão dar frutos no futuro. O pessimista, essa outra, digamos assim, pode ser uma outra faceta do otimista, ou um otimista que agora se frustrou, porque percebeu que as suas esperanças eram falsas. Mas existe a esperança. A esperança é alguém que aguarda, que tem expectativa do futuro. O homem esperançoso tem expectativa do futuro, não é otimista simplesmente porque ele sabe que o mal está presente, mas ele não deixa de lutar, ele não deixa de semear, porque acredita que dentre as 1000 sementes que ele lança, uma pelo menos pode frutificar, E pensando na esperança, que é um tema cristão e que eu acho que é importante para nós nesse momento que nós estamos vivendo, e a pergunta que um ou outro se faz: o que nós podemos esperar de Deus nesse tempo? O que podemos esperar de Deus quando vivemos um deserto, passamos pelo deserto? O que podemos esperar de Deus quando nós estamos vivendo o vale da sombra da morte? O que nós podemos esperar de Deus? O texto sobre Elias traz para nós a ideia de um homem de Deus que vive uma crise. Primeiro, que Elias era um homem que profetizava num tempo onde o rei o chama não de profeta, de homem de Deus, de homem que tem o Espírito, mas o chama de perturbador de Israel. O Elias vive um tempo onde a idolatria se propagou, a esposa do rei o odeia, e os profetas de Baal estão crescendo e se multiplicando. Baal faz seus discípulos. Elias encontra resistência por parte do rei. Elias profetizou um tempo de seca, que não choveria, assim foi, mas ele pagou o preço por isso, porque uma hora o rio seca e ele vai ter que buscar aconchego, teto na casa de uma viúva, uma mulher que mal se sustenta, uma mulher que, quando Elias chega, dá demonstrações claras que não tem recursos nem para manter a si mesmo e a seu filho, e Deus vai usar essa mulher para sustentar a vida de Elias. Então, ser profeta no tempo de Elias não era muito fácil, era colocar a cabeça a prêmio, era arriscar o pescoço na guilhotina. E Elias vive esse tempo de crise, e depois de um momento de êxito com os profetas de Baal no Monte Carmelo, agora no capítulo 19, ele ouve uma palavra de ameaça da parte de Jezabel. Jezabel promete que vai matar Elias. E a partir daí o texto começa a narrar a fuga de Elias para o deserto. E aí nós encontramos o verso que eu li, onde Elias diz: eu não aguento mais,
Senhor, tira de minha vida. Um homem de Deus dizendo, eu não aguento mais, tira de minha vida. Elias entra deserto adentro, Deus envia anjo para alimentá-lo, Elias vai caminhando, é fortalecido, entra numa caverna, Deus ministra a ele, o que você faz aqui, Elias? Ele sai da caverna, ouve a voz de Deus, Deus fala com ele volta para o ministério, ele chama Eliseu e Eliseu vai substituí-lo depois no ministério profético. Esse é um resumo do capítulo 19. O que nós encontramos aqui na experiência de Elias, que nós podemos dizer, no tempo de crise, podemos esperar isso aqui de Deus? O que podemos esperar de Deus num tempo de crise, num tempo difícil? Primeira coisa que eu destaco aqui que nós podemos esperar de Deus num tempo de crise. Quando Elias entra no deserto, verso 7, já a segunda vez que o anjo vem trazer alimento para Elias, e o verso 7 e o 8 é muito interessante, porque o anjo diz, levanta, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois comeu e bebeu, com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então veja, o que podemos esperar de Deus? Que Deus nos alimente e que nós sejamos fortalecidos com o alimento que Deus nos dá. No tempo de crise, não devemos esperar que Deus tire o deserto da nossa frente. No tempo de ser lançado na cova dos leões, não devemos esperar que Deus tire os leões da nossa frente. No tempo de sermos lançados na fornalha ardente, como os amigos de Daniel foram, não devemos esperar que Deus nos poupe de sermos lançados na fornalha ardente. Então, num tempo de crise, não devemos esperar que Deus nos faça voar sobre a tempestade, a fim de que não sejamos de modo algum atingidos por nem sequer um pingo da água que cai das nuvens. Então, não devemos esperar, mas o que devemos esperar? Que Deus nos alimente com um alimento tão poderoso, que vai nos fortalecer, a fim de que nós caminhemos nessa crise até o fim, que nós caminhemos nesse deserto, porque veja, o relato diz que Elias comeu uma comida que o fortaleceu para caminhar 40 dias, e 40 na escritura sagrada não é só um número, mas é uma mensagem. A ideia do 40, o povo ficou 40 anos andando no deserto, é um tempo de tribulação, é um tempo difícil. Jesus ficou 40 dias no deserto sendo tentado. Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai para receber as tábuas da lei. Então 40 é mais uma mensagem do que simplesmente a quantificação de dias. Agora, o texto diz que o alimento que Deus deu para esse homem na sua crise, no momento em que ele diz, já não aguento mais, esse alimento, esse maná que vem dos céus, dá uma força para Elias, que ele por ele mesmo jamais teria, que ele por ele mesmo jamais alcançaria, a ponto dele conseguir caminhar nesse tempo de aflição, de angústia, de não ter respostas claras de Deus, de não ter soluções rápidas da parte de Deus, de não ter soluções mágicas, porque é isso que nós esperamos. Quando o tempo é difícil, nós esperamos que Deus nos ensine um estralar de dedos, que tudo se coloque harmonicamente no lugar, e não é isso que Deus faz com Elias. Deus diz para Elias, olha Elias, tem aí uma comida para você comer, coma, e você se surpreenderá com a maneira como você será fortalecido. É mais ou menos, guardadas as proporções, como se Deus dissesse um dia, meu filho, minha filha, na estrada da vida, ou nas ruas da vida, você vai virar uma esquina e vai dar de topa com a morte, de topa com alguma tragédia. E aí você espera que eu te isente dessas experiências. Mas não foi assim com Jó, não foi assim nem com Jesus, não foi com Paulo, não foi. E
provavelmente não será com você, porque um dia você vai dar de topa com a morte. Mas eu quero te servir um alimento que vai te fortalecer tanto que você não fugirá, que você terá força para encarar a morte nos olhos, para enfrentar a morte com dignidade, para enfrentar os dias maus sendo fiel, conforme Apocalipse dissera, aquele que persevera até o fim receberá a coroa da vida. Essa ideia de que nós somos chamados a perseverarmos na fé até o fim. E quando Apocalipse diz isso para as igrejas da Ásia Menor, ela diz num contexto em que irmãos e irmãs estavam sendo perseguidos e mortos pela fé cristã. Gente estava virando a esquina da rua da vida e dando de cara com a morte. E aí Deus estava dizendo: eu vou fortalecer vocês. Vocês aguentarão ser lançados no Coliseu Romano, abocanhado pelos leões. E segundo relatos de estudiosos, historiadores, muitos cristãos eram lançados para serem abocanhados pelos leões e eles entravam louvando e cantando a Deus. A ponto de uma pessoa dizer, um historiador cristão dizer: o sangue dos cristãos é como semente. Quanto mais o Império Romano mata os cristãos, mais pessoas se convertem. O sangue dos cristãos é como semente. Cada sangue derramado parece se converter em milhares, dezenas e centenas de conversões. Porque Deus deseja nos fortalecer para que nós encaremos os dias maus. O que podemos esperar de Deus então nos tempos de crise? Que Ele vai nos dar uma força, que Ele vai nos dar uma coragem, que Ele vai nos fortalecer de tal modo que nós iremos nos surpreender. O apóstolo Paulo parece orar nessa direção em Efésios, quando ele diz que se põe de joelhos para que os irmãos sejam fortalecidos no seu homem interior. Fortalecidos. Em Efésios 6, o apóstolo Paulo diz que é para a gente se revestir de toda a armadura de Deus, tendo em vista dias maus. E Paulo não diz: tome toda a armadura de Deus para que o dia mau não aconteça. O apóstolo Paulo diz que nós devemos tomar toda a armadura de Deus para a gente se manter firme no dia mau, para a gente se manter de pé no dia mau, e depois de passar, permanecemos inabaláveis na fé. É isso que podemos esperar de Deus, que Deus vai nos munir de forças, de ferramentas, para que a gente enfrente o dia mau. Segunda coisa que a experiência de Elias nos ensina sobre o que nós podemos esperar de Deus. Elias entra numa caverna, ouve uma voz que diz: Elias, sai daí. Elias tem dificuldade de sair. Quando ele sai, ele tem essa experiência de ouvir a voz de Deus se apresentar para ele, mas Deus não estava no fogo, não estava no terremoto, Deus não estava nessas imagens, nessas experiências. Onde Deus estava? No soprar de um vento suave que mexe e balança folhas. É aquele barulho suave que eu e você ouvimos quando há silêncio. É o som que ouvimos quando há silêncio. Fica difícil ouvir o que Elias ouviu quando nós estamos no meio do barulho, quando nós estamos no meio de vozes barulhentas ou de sons de alto volume. Elias ouve o que ouve porque ele está em silêncio. E quando nós estamos em silêncio é que nós ouvimos o que Elias ouviu. Alguns comentaristas dizem que o que Elias ouviu foi a voz do silêncio de Deus, porque Deus fala conosco também no silêncio. O que podemos esperar de Deus em tempos difíceis? Que Deus fale conosco, ainda que seja por meio do silêncio. Porque será que Deus não falou com os discípulos depois que Jesus morreu? Será que Deus perdeu a capacidade de falar, ainda que por meio do silêncio? Você já deve ter tido aquela experiência com seu pai, com alguém sua mãe, com um filho,
com o esposo, enfim, de alguém não responder nada para você, mas se calar diante de uma pergunta, diante de uma proposta, diante, enfim, de alguma coisa que você tenha dito e a pessoa se cala. E esse silêncio para você diz tudo, ou diz muito. Esse silêncio dispensa palavras. O que Elias pode esperar, o que eu e você, nós podemos esperar de Deus em tempos difíceis? Que Deus nos ministre, ainda que seja por meio do silêncio. Deus vai falar conosco, ainda que seja em meio ao silêncio. Em alguns momentos, algumas vezes, eu não sei se você teve essa experiência, de entrar num lugar, de ter acesso a um grupo de pessoas que convive de uma forma tão destrutiva, que se fazem mal, de um modo tão evidente, que se prejudicam tanto, que desenvolvem um relacionamento tão maléfico, tão ruim, tão destrutivo, e que aí você para e pensa, se Deus estivesse agindo aqui, se essas pessoas estivessem ouvindo a voz de Deus, como tudo seria diferente. Se esse homem, cabeça dessa casa, se essa mulher, ou se esse filho, enfim, se esse pessoal aqui o visse, deixasse Deus trabalhar aqui, esse lugar seria outro, as relações seriam outras, as soluções não seriam buscadas por meio de socos e de cacetadas, porretadas, mas seriam alcançadas por meio de conversas, de orações, de abraços, de um ouvir o outro afetuosamente. Como seria diferente? Às vezes o silêncio comunica muito, ou comunica tudo para mim e para você. Pode esperar que Deus vai falar com você por meio do silêncio. Uma terceira coisa que podemos esperar de Deus em tempos de crise, lá no verso 15 e 16, depois de Elias ouvir a voz de Deus nesse silêncio, onde é possível ouvir o vento soprar e mexer com as folhas, um vento suave. Deus diz assim para Elias, vai lá. E Deus pede para Elias ungir 3 pessoas, 2 reis e um profeta que será seu sucessor, Eliseu. Verso 15 e 16. Deus diz, Elias, volta para a sua vocação, vai exercer a sua vocação. Porque é interessante o 3 na linguagem bíblica, que denota perseverança, que denota alguém que está fazendo de modo contínuo, perseverante, alguma coisa. E não é à toa que Deus pede para Elias ungir 3 homens. Um é rei da Síria, outro rei de Israel, outro será profeta, Eliseu, seu sucessor. Deus diz para Elias, volta para a sua vocação. O que podemos esperar de Deus em tempos de crise? Que Ele vai nos fortalecer, vai nos falar por meio do silêncio e vai nos encorajar a voltar para exercer a vocação que Ele nos deu. Deus não vai dizer joga tudo para cima, Deus não vai dizer joga tudo para o alto, Deus não vai dizer os dons que eu te dei, a vocação que eu te dei, ao contrário do que está dito lá em Romanos, são revogáveis. Não é bem o que está escrito em Romanos, que os dons e a vocação são irrevogáveis. Então, em tempo de crise, Deus vai encorajar você a continuar exercendo a vocação que Ele te deu, a usando os dons que Ele te deu, a realizar o ministério que se casou com os dons que Ele te deu, que tem a ver com os dons que Ele te deu. Então eu quero convidar você nesse domingo de ceia, porque a ceia do Senhor é uma celebração da memória de Jesus. Mas qual é o desejo de Jesus para mim e para você? Ele nos vocacionou, Ele nos chamou para sermos
testemunhas do Pai aqui nessa terra. Então, coloque a sua vida em oração nesse tempo, enquanto nós ouvimos também um cântico. Deixa Deus ministrar ao seu coração, enquanto você se prepara, você que separou os elementos da ceia na sua casa e está se preparando para ceiar conosco. Ouça essa canção e depois nós vamos orar, colocando a nossa vida aos pés do Senhor. Essa canção diz: Jesus pensava em mim, pensava em você. E Ele se deu lá na cruz, deixou seu corpo ser moído lá na cruz, em nosso favor. E hoje nós nos lembramos que nos tempos difíceis nós podemos esperar que Deus nos alimente, nos ministre, ainda que por meio do silêncio, e nos vocacione ou nos lembre de qual é a nossa vocação, para que nós sejamos voz de Deus, testemunha de Deus no mundo. Eu convido você a uma oração, a consagrarmos os elementos da ceia do Senhor. Você que separou na sua casa, né? Se
Se você ainda não os colocou próximo aí de um lugar onde você pode, traga-os. Nós vamos orar agora, consagrando os elementos da ceia do Senhor, para que você depois possa ceiar com os seus. Pai, nós te louvamos e te damos graças nessa hora, Pai, porque se é verdade que dias difíceis, ou a tua palavra até fala de dias maus, eles podem vir sobre nós, o Senhor nos oferece caminhos, o Senhor nos oferece ferramentas, instrumentos para que nós sejamos fortalecidos, mas o Senhor nos oferece alimento para que nós sejamos fortalecidos. Louvado seja o teu nome, para que a vocação que tu nos deste, Senhor, nós continuemos a exercer e sejamos frutíferos para louvor da tua glória. Nós te pedimos, ó Deus, que tu consagres, ó Deus amado, o pão e o cálice que vamos comer e beber, que seja a lembrança do corpo e do sangue de Jesus derramado na cruz em nosso favor, em nosso benefício. Consagra, Senhor, e que ao comermos e bebermos, nós tragamos a lembrança, o corpo de Cristo, a vida de Cristo sendo dada espontaneamente, o sangue sendo derramado para a remissão dos nossos pecados, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, louvado seja o teu nome, nós te agradecemos, Senhor. Sim, amém. Naquela noite, a palavra de Deus diz que Jesus tomou o pão ali com os discípulos e, tendo partido o pão, ele entregou aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Tomai e comei em memória de mim. Por semelhante modo, depois de cear, Jesus tomou o cálice, dando graças, entregou aos discípulos, dizendo: tomai e bebei. Este é o meu sangue, é o sangue da nova e eterna aliança, é o sangue que é derramado para a remissão dos vossos pecados. Tomai e bebei em memória de mim. A ceia, meu irmão, minha irmã, é do Senhor, não é minha, não é sua, ela é do Senhor, e Ele que nos convida para participarmos. Enquanto nós nos servimos aqui, você servirá a sua família aí, ou se servirá, se esse é o caso. Faça isso e depois vamos ceiar juntos e orarmos encerrando. Então, na convicção e na esperança de que sejamos fortalecidos e renovados, que a presença de Jesus está aqui conosco, o Espírito Santo está nos ministrando e nos renovando, coma desse pão e tome desse cálice, seja fortalecido em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te damos graças, Senhor, por esse tempo, porque nós só chegamos até aqui, porque o sangue de Jesus nos cobre de todo pecado, porque Ele nos estendeu a mão, porque Ele, quando nós estávamos no deserto da vida, Ele foi alimento, foi pão para cada um de nós. Como o próprio evangelista diz acerca dele, que ele é o pão vivo que desceu do céu. Nós te louvamos, ó Pai, porque quando nós estávamos como Elias no deserto, talvez dizendo: eu já não aguento mais, basta, talvez sem desejo até de viver, o pão vivo nos alimentou e nos fortaleceu para que nós enfrentássemos as dificuldades, as tribulações, o que viesse de difícil nessa vida, e saímos depois mais do que vencedores por meio daquele que nos amou.
Que o Senhor continue derramando bênçãos sobre nós, que o Senhor continue fortalecendo o teu povo, renovando, que a graça do Senhor nos envolva, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que o Senhor nos dê paz, que o amor de Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, possa se derramar sobre mim, sobre você, sobre a sua casa, hoje e sempre. Amém. Um abraço, que Deus te abençoe.